Fala pessoal, hoje aqui no Papo com Sobral, família Pimentel, Zé Carlos Pimentel, Felipe Pimentel, M2P, construtora. O Zé Carlos já conversa há mais de 30 anos e o Zé Carlos está aí há mais de 40 anos fazendo história na Barra e ativo até hoje. Graças a Deus. Mais de 100 casas construídas, com certeza. Só no intervalo de Itaúna, quando ele parou de contar, tinha 50, 60 casas. Verdade. E saber um pouco aí como é que começou, né? Essa trajetória sua, que hoje está passando o bastão aí pro filho aí, que Já há alguns anos. já há alguns anos. Que hoje é mais um amigo, né? Conversa com o pai, lá na abertura, no recreio, vendendo Clóvis Salgado, esse mesmo. Clóvis Salgado. Vou te dentro. Mas Mas é é isso, isso, né? né? Parceria com o Brezinski também. Nossa, Tem muito papo aí, gente. Ó. grande amigo. Se inscreva aí no canal, curte, comenta que o papo aqui vai render. Não falta assunto, né, Não Sobral? falta assunto. Esse início é de muitos anos realmente atrás. Nós começamos, quer dizer, eu comecei na Baixada Fluminense, fazendo as casinhas através de Caixa Econômica e tal. E era interessante porque naquela época nós podíamos pegar assim terreno de 12 por 30 e fazíamos assim 5, 6 casas e financiava tudo pela Caixa Econômica. E naquela época, por incrível que pareça, a Caixa financiava 100%. Então nós vendíamos tudo em planta. E Então, assim, Minha Casa Minha Vida já começou lá, né? pois é. E assim, Primórdios da minha casa, beleza. e em sequência, nós fizemos um dinheirinho ali na Baixada e tal. Aí fomos para Bangu, começamos a construir em Bangu e Realengo, que são bairros muito próximos lá da Zona Norte. E que também foi um sucesso danado, porque nós comprávamos esse terreninho de 12 por 30, colocávamos as casas, financiávamos 100% pela Caixa Econômica. Era bem interessante o modelo. Não sei, hoje não sei se perdura esse tipo de financiamento, penso que não. Mas era bem interessante porque a gente pegava a planta, levávamos a planta para a Vila Militar e o coronel, o capitão lá na época, ele oferecia aquilo ali para os soldados, né, para os cabos, Sargentos. os sargentos e tal. Aí olhava, tá, não, quero essa, quero aquela e tal. Eu saía dali com aquilo tudo vendido. Que maravilha, porque do lado, né? Trabalhando ali no quartel. Era muito fácil mesmo. Isso aqui é velocidade de venda, hein? E não tinha risco de inadimplência, né? Tudo militar, né? E a modalidade era a seguinte: tinha um amigo que era expert em montagem de processos na Caixa Econômica, nós levávamos ele e ele montava cada processo individual, né, para cada um dos compradores. E assim era feito o negócio. E a Caixa financiava e ia liberando recursos de acordo com o andamento da obra. Era interessante, era um bebê, bom para mim, bom para a Caixa, bom para quem comprou, era ótimo. E assim foi. Aí nós começamos a fazer um dinheirinho bom também, aí viemos para Jacarepaguá, começamos em Jacarepaguá e tal. Agora cheguei a conhecer o escritório lá. Jacarepaguá e tal, com o Brezinski. Então, quando você conheceu o Jorge Brezinski também? Foi, com o falecido Viseu, lembra? O falecido Viseu, ele me ajudou, a beça. Pai do Felipe Viseu, que hoje Trabalha com a gente, meu filho. Parceiro de obra nossa. Pai para filho mesmo. E assim foi, até chegarmos aqui trabalhamos bastante em Jacarepaguá e viemos para Barra. E nesse inteirinho, o Felipe estava fazendo o curso dele de engenharia e tal. Aí formou, fez um estágio comigo, talvez uns 5, 6 anos, né, Felipe? Não, foi um pouco menos, né? Porque eu trabalhava na época numa construtora, na Andrade Gutierrez, né? Me formando e tal. Acompanhava de longe um pouco com meu pai. Eu acompanhava desde mais novo, que ele fazia obra, sempre fez, né? Lembro? Desde que eu me entendo por gente, meu pai constrói casa, né? Então, eu sempre acompanhei ali de curioso, mas mais próximo eu comecei a acompanhar na época de faculdade. Eu tava com 5 anos de faculdade que eu fiz, eu acompanhei com ele e aí resolvi realmente entrar de vez no negócio, né, no business. Aí foi quando efetivamente a gente abriu a empresa e tal, a pessoa jurídica. Foi quando eu estava para me formar, em 2007, 2006, não sei.
quase 20 anos, né? É. Esse ano faz 20 anos, né? A empresa é de 2008, né? A empresa tem 18 anos, a Sentinela e Sobral, né? A Sentinela. Eu estou há 37 anos no mercado, mais ou menos o tempo que ele deve se conhecer, um pouquinho menos de 37, e o Alexandre uns 30. Na época, então, da cobertura do Acossado já estava na... Não, eu não estava ainda. Naquela época eu ainda não estava na faculdade, eu acompanhava de curioso, assim. Ainda pegava surf. Era surfava, né? É, naquela aí a cabeça era mais, né, muito jovem ainda, preocupado com surf, com... Enfim. Mas eu comecei a acompanhar mais realmente com ali meus 18, 19 anos, quando eu entrei na faculdade de engenharia civil. Sou formado na PUC Rio, né? Comecei com 18, 19 anos, entrei na faculdade. E aí eu comecei a acompanhar mais próximo com ele as obras, né? Trabalhei em outras empresas, trabalhei na SEDAI, fiz estágio na SEDAI, depois trabalhei na Andrade Gutierrez. Teu pai também, né? Trabalhou na SEDAI muitos anos, ele me arrumou, inclusive, um estágio lá. Eu fiz um estágio lá na parte de eletromecânica e tal. Depois saí, entrei na Andrade Gutierrez, construtora grande também, né? Acompanhei, fiz obras grandes, eu participei ali da reforma do Pan-Americano, do Complexo do Maracanã e tal. E aí, quando eu estava para me formar, em 2007, foi o ano que eu me formei, eu tinha que decidir, né? Se eu realmente ia seguir um caminho corporativo, empresa, trabalhar, ou se eu ia seguir meu caminho próprio, né? Ser empresário, tocar os negócios e tal, assumir. Meu pai estava, na época, com um cargo também numa empresa vinculada à SEDAI, né? Estava como presidente dessa empresa na época, então estava um pouco mais de longe nas obras, não estava podendo também acompanhar muito de perto, não tinha muito tempo. E aí eu falei, bom, ou eu assumo isso e a gente, né, continua com isso, ou eu vou seguir outro caminho e vai ficar de longe fazendo ali com algum limite, né, de produção. Aí eu decidi realmente entrar para o negócio próprio, né? Aí foi quando a gente abriu a empresa, pessoa jurídica. Já tem bastante tempo também, né? Tem bastante tempo, foi uma empresa de 2008, 2007, foi quando eu entrei em 2008, a gente abriu a pessoa jurídica, né? Que é a razão social é Metel Duarte Engenharia. M2P, né? De onde vem o M mesmo, hein? Então, M2P é o nome fantasia da empresa, né? Que é o nome que a gente usa, né? Que a gente criou um pouco depois, em 2011, que a gente criou um nome fantasia, né? E adotou isso como a gente tinha um nome fantasia anterior, que você precisa ter para abrir pessoa jurídica, mas a gente não utilizava muito. Que era. O nome fantasia era igual a razão social, era Pimentel Duarte Engenharia, Pimentel Duarte Engenharia, né? O nome fantasia também. E em 2011 eu tive meu primeiro filho, né? Minha filha, a Maria Eduarda, nasceu em 2011. E aí a gente resolveu adotar um nome fantasia para usar como marca na empresa, né? E aí a gente criou a M2P Engenharia, que é M de Maria Eduarda, que é o nome da minha filha. 2 porque nós somos dois, né? Sou eu e meu pai, o sócio da empresa. E P de Pimentel, que é o nome mais conhecido dele aqui no mercado, já era conhecido por esse nome, até hoje, né? Como Pimentel. E daí veio o nome fantasia, M2P, que a gente utiliza até hoje aí nas construções, né? E hoje constrói recursos próprios, constrói também, às vezes, em parceria com algum investidor. E também Isso. vocês são contratados também Também. para fazer obra para terceiros também. Isso. A gente começou lá em 2008, né? Quando a gente abriu a empresa. O foco, né? Meu pai sempre construiu consórcios para incorporar no modelo de incorporação imobiliária, né? Construir para venda. E aí, quando a gente iniciou a empresa, a gente iniciou nesse mesmo modelo, né? Como incorporação imobiliária. Então, nós compramos o terreno, construímos a casa e vendemos. Com sócios, temos sócios investidores que participam com a gente. E utilizamos esse modelo de negócio até hoje, mas de lá para cá a gente foi ampliando um pouquinho, né, o nosso mercado. Então, a gente, além de trabalhar no mercado de incorporação imobiliária, que a gente faz até hoje, né, a gente também hoje presta serviços para terceiros, né, para clientes. Então, o cliente contata a gente para construir uma casa, um terreno próprio. Então, a gente trabalha tanto no modelo de prestação de serviço quanto de incorporação imobiliária, né? E mais focado em construção de casas mesmo. 100%. 100% casa. Nosso negócio é a construção de casas de alto padrão, né? É o nosso nicho. A empresa é bem nichada. Nosso mercado é mercado de alto padrão, né? De casas de alto padrão,
especificamente na região aqui da Barra da Tijuca e Recreio, também é bem específica a região de atuação, né? Que é onde a gente tem maior conhecimento, já atua aqui há muito tempo. Como meu pai falou, já veio para cá, já na Barra, começou já 20 e poucos anos E na Barra atrás. começou a parceria com o Brexit mesmo, né? Vocês morando ali no Interlagos. Foi no próprio Interlagos. Fizemos a primeira parceria com o Existe lá mesmo. E estão morando até hoje lá os dois, né? Jorge mora até hoje lá, você também, pai. É. Já mudou, já é a quarta casa Quando do o condomínio. construtor é bom e o arquiteto é bom, ele trabalha, mora no mesmo condomínio. Sabe que não vai ter dor de cabeça, né? Não, sem dúvida. É um condomínio assim, despretensioso, mas é um condomínio assim fantástico para moradia. Uma boa segurança, Custo-benefício, custo-benefício maravilhoso. É, já tá na quarta casa no condomínio, né? Porque construtor, né, cara? Constrói para morar, mas pintar o cliente para comprar vende, né? O corretor perturba lá, vamos vender. Então, Verdade. já é a quarta casa que ele mora lá no Interlagos de Itaúna, mas não quer sair do condomínio. E falar em corretor, como é que foi a experiência? Tanto na compra, né? Que vocês já foram clientes compradores aqui, com a Sentinela de Sobral, e já foram também clientes vendedores, né? Claro, a gente tem aí já muitos anos de parceria, né? Nossa, parceria de Vocês. O teu pai, eu lembro, assim, no negócio que eu fiz com ele, quando ele comprou Você já fazia um negócio com ele terreno antes, lá na né? Guinardo. na Guiná. Prédio escrito que ele comprou, pegou no financiamento da Caixa, comprou para fazer negócio. Eu lembro desse apartamento, mas eu ainda não trabalhava na construção, ainda era garoto de praia. Ainda é um surfista, garoto, né? né? Ah, vou fazer minha. Ainda era vou fazer surfista, minha- né? Então, meu hobby na época, minha profissão era surfista. Mas eu lembro desse apartamento na Avenida Guinar, eu cheguei a ir com ele para ver, que ele comprou. Essa época você já fazia um negócio antes mesmo de eu entrar para o mercado de construção, né? Vocês já estavam fazendo negócio. Sim. Mas a relação sempre foi de muita confiança, né, cara? De um trabalho muito bem feito de vocês. Também, assim como a gente já estão há muitos anos no mercado, então, assim, são pessoas sérias, pessoas que a gente confia. Então, facilita todo o processo, tanto na compra quanto na venda, né? Sem dúvida. E a gente fica muito confortável e sempre muito feliz quando a gente consegue fazer alguma coisa junto. Já foram tantos negócios, Muito. tantas vendas e tantas compras juntas. Ah, já. A parceria Boa, boa, boa. perdura, né? E vira amizade, Vira né? amizade. Sabe? Ele aqui é um atleta. Né? Aí eu estava numa empolgação da pandemia correndo, ele estava voltando. Só assim que eu consegui correr com ele lá no Areté. Verdade. Aí eu dei uma coisa corridinha também. Pedala pra caramba. Sobral aquela vez a gente de Búzios, né? A gente se encontrou lá, Sobral tava dando a corridinha. A gente fez uma corrida juntos lá, né, cara? Bacana. Mas é isso, assim, acho que a relação que a gente tem com vocês é muito bacana, porque extrapola hoje, né, bastante tempo a questão da relação profissional, né, cara? Virou uma amizade mesmo, enfim, uma coisa pessoal. Então, sempre que a gente pode, a gente se frequenta, mesmo quando não para negócio, para papos de lazer, família, diversos, né? Viagem que a gente se encontra e aproveita junto. Também e tal, né? encontrei com teu pai lá em Foi em Itaipava. Itaipava. Tava com a pousadazinha, Ficamos na mesma pousada, uma É, uma coincidência. coincidência mesmo, né? Eu tava- No café da manhã. Porque eu tava, na verdade, no retiro da igreja. Eu ia. Lá que o retiro era em Teresópolis. Aí eu dava uma fugida, às vezes, para. Eu fiquei dormindo no hotel e passava o dia no retiro. Só ia lá para dormir. Isso mesmo. E que eu acho legal também, assim, sobre que, por exemplo, hoje, né, vocês já há bastante tempo, né, cara, são, assim, uma referência tão forte, assim, pra gente na questão de conhecimento de mercado imobiliário, que a gente, como incorporadora, né, a gente, o tempo todo, a gente está tomando risco no mercado, né? Quando a gente acredita num projeto, num determinado projeto para desenvolver, a gente envolve no projeto, qualquer projeto envolve uma série de riscos e tal. Então, qualquer dúvida que a gente tem, qualquer situação em que a gente fica um pouco inseguro, a primeira pessoa que a gente recorre aqui no mercado são vocês. Você, teu sócio, seus gerentes, chama para o almoço, chama para tomar um café. Cara, estou pensando em fazer isso, estou com uma oportunidade assim, estou com uma oportunidade aqui. O que vocês acham? Vocês acham que é isso mesmo? Como é que está a liquidez, a venda? Estou pensando nisso. Você acha que eu consigo vender por isso? Então a gente faz essa troca, né, muito sadia com vocês, porque é quem a gente tem como referência realmente forte aqui de mercado de conhecimento, né? E esses aconselhamentos sempre foram bem fidedignos, foram bem interessantes para a gente.
É. Não é à toa que a gente está nessa parceria. aí. Eu lembro de um E último. a mesma coisa quando eu tenho minhas dúvidas na parte de construção, e até quando vai indicar um consultor, né? É complicado, porque você indicar um consultor, não é fácil, tem que ser alguém é um que processo você complicado. conheça, Nossa. saiba que trabalha bem e de confiança. Porque eu vejo que você fica envolvido na obra mesmo. A gente se envolve muito, cara. Assim, nosso modelo de negócio, né, na verdade, é uma consultora de pequeno porte, né? A gente não é uma consultora grande, mas a gente faz questão de ser assim, uma consultora boutique, né? Ela é menor, com limitações de produção, né? Enfim, porque a gente acredita muito na qualidade, né, do que a gente faz, no envolvimento que a gente tem com a obra, seja obra de cliente, seja obra de corporação, obra própria, mas o envolvimento que a gente tem com a obra, desde a parte de projeto, desenvolvimento de projetos, depois a parte de aprovação, a parte de execução e depois a venda também, ou a entrega da casa, no caso, se for para o cliente. Mas, assim, a gente faz questão de estar muito envolvido nisso. Então, a nossa ideia realmente sempre foi manter esse tamanho de negócio, que é um negócio que a gente consegue controlar muito de perto, na mão, muito próximo, né? Ao invés da gente expandir o negócio e acaba que você tem que acompanhar um pouco mais de longe e tal. Então, é meio que uma consultora boutique, onde a gente realmente acompanha tudo muito próximo, muito de perto, a gente faz questão para poder manter ali o padrão de qualidade, né? A coisa da maneira como a gente gosta que seja feito, né? Seja desenvolvido. E dessa forma que ele está colocando, a gente consegue fazer dos nossos compradores, nossos amigos. E muitos até investidores também, né? Compram para morar Exatamente. Alguns viram investidores. Então isso nos satisfaz. A gente tem alguns casos de E essa compradores amizade que que viraram nós gerou amigos muita investidores. conexão, bro. Foi você que me apresentou, o Roberto, o Anderson, Sim, da Mega, que são parceiros. São parceiros que hoje. fizeram lá em fortes. Teresópolis junto. Isso. Eu cheguei a comprar um terreno. Fui cliente de vocês foi também. cliente. Comprei lá e Mas vão se misturando, né? O corredor vira cliente. Vai amizade. Mas é isso, né, cara? Acho que a relação, quando você tem confiança, né, cara? Confiança é uma palavra que eu acho que é a base de tudo para negócio, né? A gente pauta muito nossos negócios em confiança, né? Desde a relação nossa com investidores, com compradores, com clientes, muito na base da confiança, né? Eu acho que confiança realmente é a base de um negócio duradouro, de um negócio, né, de sucesso. Então, quando a gente tem essa confiança mútua, é isso, né? O vendedor, você é meu vendedor, mas você compra uma coisa que eu faço, um produto que eu desenvolvi. Então, é isso. A gente se mistura porque tem confiança em ambas as partes, né? E essa relação pai e filho, no trabalho, como é que flui? Fluiu bem, sempre veio? Tranquilo, muito tranquilo, né, mano? Nunca tivemos problema. Tem muita gente que fala isso, né, cara? Eu vejo muito isso, assim, às vezes a dificuldade, as pessoas falam, pô, trabalhar com meu pai é muito difícil, ou o pai fala trabalhar com o filho, mas meu pai é muito tranquilo. Eu acho que deve ser um orgulho, né? Ver o filho dando continuidade, assumiu, já assumiu, né? Muito orgulho mesmo, muito orgulho. Ele seguiu a carreira, né? Tá indo. E se interessou pelo E ensinou direitinho, hein? Hoje ele tá dando aula. Pois é, Aprendi hoje. bem, né? Aprendeu bem. Pois é, professor. ele já foi meu empregado, hoje eu sou empregado dele. Mas a gente nunca teve problema, assim, sempre foi uma relação muito tranquila, assim, em relação ao trabalho. A gente sempre tem uma visão muito parecida, assim, né? Então, É muito família, né? Eu vejo desde pô, me lembro, casa cheia, sempre com a esposa, com os filhos, então assim. Isso. Lá em casa sempre foi assim, sempre muita falou da muita família gente, da todo mundo. Já são quantos netos? São três. Três. Já. Um do filho que está fora e dois do filho. Eu tenho um casal, né? A Maria Eduarda, como eu falei que hoje já está indo para 16 anos, para 16 anos daqui a pouco. E o meu filho. E tá aí um atleta, né? Tá no atleta aí, meu filho mais novo, ele é um atleta. Dando orgulho já. Dando orgulho, agora o filho dando orgulho, ele vai seguir, o ciclo vai indo. Eu acho que a gente conseguiu passar, né? Eu também, durante muitos anos, fui muito envolvido com, como você falou aí, né? Com esporte, competições, né? No triatlo, muitos anos de triatlo, de envolvimento com competições. Eu acho que isso, de certa forma, a gente conseguiu passar lá em casa para as crianças um exemplo, né? Essa questão do contato com o esporte, de estar se exercitando.
questão da competição. E meus 2 filhos praticam esporte, praticam jiu-jitsu, luta. Minha filha pratica outras atividades também, academia, enfim, faz circo, faz outras atividades. Mudando do. E ele focou muito no jiu-jitsu, né? E virou um atleta, hoje é um atleta. A gente viaja Brasil afora, mundo afora com ele, compete fora do Brasil. É um atleta dedicado, treina 4 horas por dia, cara. Hoje Alguém pegou essa veia do pai. tem acompanhamento médico, nutricionista, fisioterapeuta. É um atleta mesmo, um atleta mirim. Era você e a esposa, me lembro. Eu e minha esposa, durante muitos anos, a gente praticou, né? A gente já corria muitos anos, depois a gente entrou pro triatlon, e ficamos muitos anos praticando triatlon, né? Tanto eu quanto ela, e indo para competições fora, fizemos provas de Ironman, 70.3, né? Isso que eu ia te perguntar, dos esportes todos, qual que você gostou mais? Do triatlon? Não, de tudo. Surf, De tudo que eu fiz? surf, bicicleta, Sobral, eu corrida, acho que natação. eles vieram em momentos diferentes da minha vida, né? Então, assim, eu acho que cada um teve o seu papel ali. Do surf, ele veio muito cedo. A gente foi morar no Recreio, na cobertura que você conheceu lá na Copa Salgado. Na época que o Recreio, cara, era um bairro justo, todo de terra, todo mundo ia andando ali pra praia. Eu morava a 3 quadras da praia, então, enfim, era todo dia surfando. E a galera bem na esquina ali. a galera toda ali de Recreio se conhecia e tudo mais. Então o surf ele veio muito cedo para mim, ali com 12, 13 anos. E foi até meus 20 anos, mas até a época da faculdade eu comecei a largar um pouquinho. Foi uma época maravilhosa, eu adorava, adoro até hoje a conexão com o mar. Eu sou muito ligado à natureza. E o mar em específico, eu tenho uma conexão especial com o mar, eu gosto muito da vida no mar, né, da água salgada e tal, da conexão. Então o surf ele me traz essa conexão, me trazia muito essa conexão, tal, que era muito legal. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, eu parei um pouco com surf, me envolvi em outras coisas, estudo, trabalho e tal. Porque não dá para surfar Não agora dá. cedinho, estudar. Começou a complicar, aquela época que você tá... Aí que tem a que gente ter rala onda, mais tem no que ter início, né, cara? logística toda. E no início da vida a gente rala muito, tem que ralar muito, né, cara? Correr atrás, aí estuda e trabalha e faz um monte de coisa. Enfim, foi ficando realmente mais difícil de conciliar. Eu foquei em outras coisas. E aí depois, numa fase já de mais adulta de trabalho, o triatlon veio o triatlon, né? Meus 30 e pouquinhos anos. Que veio numa fase muito legal também, porque numa fase em que eu já era casado, já tinha filhos. E começou com corrida. A gente corria, eu corria e praticava jiu-jitsu. Eu também fiz jiu-jitsu desde a minha infância, parei, fui e voltei muitas vezes para o jiu-jitsu. Eu estava treinando jiu-jitsu, me lesionei. Tive uma lesão no menisco, tive que fazer uma cirurgia. E aí fiquei impossibilitado de correr. Eu corri e fazia jiu-jitsu. Como eu fiquei impossibilitado de correr, a minha esposa ela corria, e ela corria com uma assessoria. Eu corria por conta própria. Essa assessoria dela era uma assessoria de triatlo, mas ela fazia só parte da corrida. E aí o professor dela falou, pô, parecia para pedalar, cara. Vamos pedalar com a gente e tal. Conta própria, né? Não tem que fazer É muito comum isso, né? Eu corri muitos anos por conta própria. Mas é da lesão, né? Hoje depois que eu fui para assessoria e acabei indo para o triatlo e tal, a gente vê a importância de uma assessoria, né, cara? Ela realmente é muito importante, ajuda muito. Mesmo que não queira competir, é bom ter uma assessoria. Muito importante. Te ajuda a evitar lesões, uma série de coisas, pessoas experientes, né, no esporte que estão envolvidas ali, ajuda muito. Aí eu não podia correr, ele sugeriu do pedalar. Eu falei, pô, legal, pedal, o médico falou, você pode fazer, porque não tem impacto no joelho, você não pode correr durante um tempo. Aí eu comecei a pedalar, aí melhorei do joelho, consegui voltar a correr. Aí eu tava pedalando, correndo. Aí eu falei, cara, se você nadar, você tá no triatlo. E natação foi uma coisa que eu fiz também muito novo, natação, né, quando era mais jovem. Sempre gostei, e a natação do triatlo é no mar. A prova é no mar, né? Sua grande maioria, né? Às vezes é em lago, mas a grande maioria é em praia. Nadar no mar é... Nadar no mar você tem a conexão do surf, com a natureza, com o mar, aquela coisa gostosa. Eu falei, cara, vou voltar a nadar. Aí comecei a nadar, aí quando eu vi, eu tava fazendo as 3 modalidades, falei, pô, vou começar a competir. Aí faz o Ironman. Sempre gostei de competir, sempre fui uma pessoa competitiva, assim, né? De me envolver com competições. E aí eu falei, pô, já estou praticando as 3 modalidades, vou começar a competir. Aí a gente começou a se envolver em provas menores, né? De curta distância, que é o triatlon sprint, que eles chamam, aquelas distâncias mais curtas, né? Aí fomos passando para o standard, que é uma distância superior. Eu falei, até que chegou um desafio lá do Ironman,
70,3, aí já estava eu e minha esposa envolvidos no triatlo, envolvidos há alguns anos. Aí a gente aceitou o desafio, fizemos 2 provas juntos, né? Foi muito legal. Muito maneiro. Fizemos uma em Floripa e uma no Rio de Janeiro. E aí, durante muitos anos, continuamos praticando o triatlo e tal, até que eu me lesionei novamente, eu tive que parar, tive um problema no coração, na inflamação, aí fui obrigado a parar de vez de fazer atividade física, e aí me desconectei um pouco, né? Mas foram anos, então assim, é difícil responder. Qual gosta mais, né? Eu acho que foram momentos diferentes. O surf na adolescência, sem dúvida, foi o que mais assim, me fez bem ali na adolescência, essa conexão com o mar e tal, natureza. E na minha fase adulta, eu acho que o triatlo foi o esporte mais importante na minha fase adulta. E essa veia do esporte, veio do pai também? Não foi menos. Futebol, né? Futebol. Esporte. Futebol na praia também, de praia, né? Correu Futebol muito na areia também, né? Corria muito na areia, corria muito na Qual o areia. máximo que tu fez de areia? Areia? Areia, o máximo que eu fiz foi uma corrida que eu fazia poucas vezes ela, mas já fiz algumas vezes, que é a série do Quebra-Mar na Barra da Tijuca e até o posto 8 e voltar. Eu acho que foi mais ou menos 8 quilômetros. 16 ele volta. 16 na areia é uma corrida O pesada. máximo que eu fiz na areia foi 6, 7 quilômetros. Esse foi o máximo que eu fiz na areia também, na areia. Na distância, no asfalto, eu já corri 32. E o máximo foi 10. Eu nunca cheguei na distância de Algumas maratona. vezes só. Eu não cheguei a fazer distância de maratona de 40. Minha esposa já fez maratona. Eu não, eu fiquei, o máximo que eu corri foi 32 na distância de E era bom de bola, igual era na construção? Eu jogava direitinho. Você está se referindo ao Felipe? Não, você. Eu jogava direitinho. Eu me lembro que meus tios todos iam lá para o que era no Leme, né? Eu jogava pelo Copa Leme, Praia Clube. E aí eu me lembro que em 67 e 68, o nosso Botafogo foi bicampeão carioca. Em 67 e 68. E nós fomos bicampeões de praia, pelo Copa Leme, 67 e 68. E eu fazia parte desse time. Jogava com o meu goleiro, era o Cal, do Botafogo, que agarrou pelo Botafogo e tal. Jogou o Lula. Lula era o nosso ponto esquerdo. Bom, tinha jogadores assim fantásticos. E jogava aí no meio campo, jogava eu, Vovô e Tubarão. Vovô e Tubarão, um foi pro Santos, o outro foi para fora. Pô, só time de craque. O time era bom, era bom. Por isso que... O futebol de areia revelava muito pelo profissional, né? Naquela época era complicado. Mas eu queria enfatizar, voltando um pouco atrás, a questão do meu neto. O meu neto, rapaz, o ano passado, o João Sinelli, que é o nome dele, conhecido, ele fez a Tríplice Coroa, ou seja, o que quer dizer isso? Em 2025, né? Ele conseguiu fazer a Tríplice Coroa, ou seja, ele foi campeão europeu, foi campeão brasileiro e foi campeão pan-americano. E aí conseguiu fazer a Tríplice Coroa. Isso com o Nogui, que é aquela roupinha mais colada, a luta sem kimono. E esse ano ele repetiu a dose, ele fez a Tríplice Coroa brasileiro, europeu e pan-americano. Esse último agora foi o último agora. Foi na Flórida, né? Na Flórida, em Orlando, né? Lá é longe, ele tá com o quê? Pois é. Não? Ele tá com 13, acho que 14 E agora. essa agora foi de kimono, né? Então ele fez 2 anos seguidos a Tríplice Coroa. Eu tenho uma ferinha no jiu-jitsu, o menino Ele está muito bem preparado. Isso é focado, o tá com a cabecinha. Isso é bom comer pra vida toda. A luta o mais importante é isso, são os aprendizados do esporte. O aprendizado de jiu-jitsu. Ele já viu desde cedo que para você conquistar alguma coisa tem que se dedicar muito, tem que treinar muito, tem que ter disciplina, tem que ter resiliência. Ele perdeu, ele ganhou, ele perdeu, ele ganhou, ele continuou resistindo. Então ele viu que nada vem fácil, tudo com muita disciplina, com muito esforço. Então isso já está ali na cabecinha dele. Isso que eu acho que é o que fica de melhor aí com tudo isso para a vida dele. Para enfrentar a dificuldade do dia a dia, meu. Com 40 e poucos anos de posição, já pegou o mercado com altos e baixos. Já deve ter pego alguns clientes complicados, outros nem alguns pedidos complicados em obra. Conta aí um pouco mais disso também, assim, a nível de crise, né? Que a gente passou por alguns momentos. Qual foi o pior? Crise Ou o pior, ou você que eu acho que... Mais recente foi a pandemia, né? Mas não, mas muito pior que a pandemia. Na pandemia, por incrível que pareça,
saiu tudo, vendemos tudo. Agora o mercado O imobiliário início foi assustador, mas foi um período muito curto. Ali uns 6 meses primeiros foram assustadores, né? A gente não sabia como é que ia acontecer, mas depois o mercado o mercado imobiliário da gente aqui, por enquanto, o ano desse ano da pandemia foi um mercado que mais vendeu. Mas para todo mundo, para você, para todo mundo, né? Foi. Eu acho que em termos de crise, desde quando eu entrei no negócio, lá em 2008, 2009, foi aí em 2015, 2016, época do governo da Dilma, ali o mercado deu uma parada assustadora, cara. Assustadora. A gente ficou bem preocupado porque você não via movimento nenhum no mercado e não era uma coisa específica com a gente, porque a gente conhece uma série de incorporadores, de construtoras, de corretores e era uma coisa geral. Então ali foi em termos de crise, de tudo que eu vivenciei, foi o pior momento, né? Teve a pandemia nesse iniciozinho que foi assustadora, mas depois o mercado andou muito. E de lá para cá tiveram oscilações, mercados muito bons, mercado mais ou menos, mercado ruim. Agora, o pior momento, sem dúvida, foi esse ali, vou dizer, entre final de 2014 até início de 2016 e tal, foi um mercado muito complicado. Então, Quando eu me entendo por gente, o mercado imobiliário, ele funciona como uma senoide, uma grande senoide. Ele sobe, desce, sobe, desce. E assim tem sido. Às vezes, na senoide, tem pontos melhores e tem pontos bem piores. Entendeu? Em cima vai aqui embaixo e em média, eu acho que dá para trabalhar, dá para... alguma dificuldade que deve ter pego, né? Pegou a época de inflação alta, de trabalhar com aquelas inflações altas. Nossa, Deus me livre. Eu peguei época em que a ministra da Economia mandava confiscar boi no pasto, porque não tinha nem carne para você comprar. Você tinha o dinheiro que queria comprar carne, não tinha. Você tinha o dinheiro que queria comprar automóvel, não tinha automóvel para vender. Foi uma coisa assim, bem. Lembra-se disso? Foi uma fase muito difícil também. E o mercado imobiliário também, por sua vez, ficou muito difícil nessa época. Mas é aquela história da senoide, não tem jeito. Trabalhando com perseverança, com fé. Vai em frente. O mercado, ele é cíclico, né? Qualquer mercado é cíclico, a economia é cíclica, né? E aí isso reflete em todos os mercados. O imobiliário não é diferente, né? Então ele tem seus ciclos de alto, de baixo. O que eu costumo dizer é o seguinte, assim, você tirar fotografia de um momento no mercado, você vai tirar fotografias em momentos muito bons, em momentos não tão bons, e em momentos ruins e momentos muito ruins. Você pode tirar, né, em momentos diferentes. Mas o que prevalece para a gente que tem isso como core business, como negócio principal, como atividade nossa de negócio, é você resistir no tempo, né? Porque se você persistir, resistir ao longo dos anos, você vai ter momentos que você vai ter uma margem mais apertada, momentos que você vai ter uma margem melhor. Então, quando você tira uma média disso no longo prazo, você consegue botar uma média bacana, uma média boa, uma média que justifica você estar ali trabalhando para aquilo. Mas tem momentos que, se a gente olhar para um momento específico, você fala, não está legal, eu estou trabalhando, mas não está legal. A margem está muito apertada, a gente está trabalhando com dificuldade. Então, a lucratividade hoje está ruim, não está muito boa. Então, assim, dependendo do momento, você vai ter isso de uma forma mais positiva ou mais negativa. Mas quando você pega e joga isso no longuíssimo prazo, ao longo de muitos anos, e tira uma média, que é o nosso objetivo, é manter uma média boa ao longo de muitos anos. Aí justifica todo o trabalho de você persistir mesmo nos momentos ruins, né? E como todo momento, bom ou ruim, tem lado positivo e lado negativo, né? O mercado imobiliário, a nossa barreira de entrada praticamente no mercado de casas, que é o mercado que a gente atua mais especificamente, de alto padrão, você tem uma barreira de entrada de capital. A barreira de juros é um mercado caro, um mercado de valores expressivos e tudo mais. Então, uma das barreiras de entrada, a principal barreira de entrada para você atuar nesse mercado, além de conhecimento, de mercado e tudo mais, é o capital. Então, em épocas que o mercado está
muito bom, você está com margens boas e tudo mais, você tem uma entrada de muita gente que vem para esse mercado para construir, porque tá bom para ganhar dinheiro, você está com margens boas, né? O mercado está com velocidade de venda, está vendendo e tudo mais. E quando você, do outro lado, quando o mercado fica muito ruim, essas pessoas que vêm nos momentos de horas boas, né, de mercado bom, elas também saem rapidamente do mercado. Sim. E aí, normalmente, só ficam as pessoas que realmente são do mercado, que estão ali em todos os momentos bons e ruins, que são incorporadores, consultores como nós e como tem alguns outros aqui na região da Barra, né? Então, o lado bom do momento ruim é esse. Acontece uma limpeza no mercado e aí ficam realmente ali as pessoas que estão ali ao longo dos anos, né, atuando no mercado, nesse segmento. Então, Também que eu acho que isso é também uma coisa boa. que eu acho que muito bom que deve ser também é a maioria dos clientes quando compram também para morar, né? Tá realizando aquele sonho, deve ser um momento de entrega, de expectativa que você já deve ter passado por muita experiência boa em relação a a esse Sim, momento. cara, sim, sim. Muito, e assim, a Isso é grande sempre maioria, gratificante. muito, e a grande maioria acaba virando amigo, né, como meu pai já falou aí anteriormente. Então a gente vivencia isso de perto, porque como a gente começa a frequentar, vira amigo, frequenta festas, lugares e conversa, enfim, a gente vê realmente como a família, né, ela vive naquela casa que a gente construiu, enfim, como aquilo ali traz uma maneira, um momento de vida diferente para eles, novo, muita alegria, né? Enfim, proporciona momentos em famílias ali que são realmente momentos preciosos, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ver isso, né? Porque a casa própria, normalmente ela é um sonho, né? De todo mundo, né? Então, aquilo ali é uma coisa que tem um valor muito, muito alto para as pessoas, né? Para a família, né? Então, realmente é muito gratificante a gente ver isso, poder participar disso de perto, Ver a né? casa tomando forma, E a casa tomando quando, forma. quando contrata desde o início ou compra na planta, né? Que É. também pode ser comprado na planta, já vendeu na planta também, né? Já tivemos Aí vai vendo várias vendas na planta, nós tivemos, enfim, né, a gente tem somente o projeto, é um terreno com projeto, uma ideia, né, e chega um cliente interessado, a gente faz a venda na planta e o cliente acompanha com a gente a construção da casa e tal, e graças a Deus sempre fomos muito bem sucedidos nesse modelo também de venda na planta, né. Nosso grande cartão de visita é a satisfação do cliente com os nossos produtos. Isso sim é o nosso grande cartão de visita. E tem sido assim ao longo dos anos. E tomara que continue assim, tá certo? com certeza. Só morar no condomínio, que já fez mais de 60 casas, você continua morando lá e que Em paz, existe né? Em paz, né? em paz, pô, Não é fácil, pô. né? É assim, eu acho que você trabalhando, né, cara, fazendo um trabalho sério, um trabalho dedicado e tal, você realmente consegue conquistar essas coisas bacanas, né, que são gratificantes e isso realmente é muito, muito bacana, muito legal, né? Eu acho que esse mercado de casas de alto padrão, né, e se tratando de casa e de alto padrão, são muitas vezes são casas complexas de serem construídas, né? A gente constrói casas de 2.000 metros quadrados, com 4 pavimentos, subsolo, terreno com nível da água, uma série de dificuldades. E a gente percebe, né, muitas vezes, assim, no cliente, né, a preocupação e, em saber realmente a qualidade que tem a construção por trás de quem está ali construindo, porque são obras complexas. Apesar de ser casa, a gente tem muitas obras que são obras complexas aqui na Barra da Porque às Tijuca. vezes tem alguns imprevistos também de obra, né? Muito imprevisto, as pessoas escutam falar muitos problemas, pessoas que compraram, que tiveram muitos problemas. Ah, um amigo meu comprou uma casa com subsolo, teve um problema enorme com ele. Então as pessoas ficam muito receosas em relação a isso. E eu acho isso é muito legal, porque assim, as pessoas quando chegam para a gente, normalmente são indicadas por amigos, por clientes, por corretores como vocês e tal. E isso é uma coisa que a gente escuta muito isso de cliente, né? Fala assim, olha, a gente está vindo aqui até vocês e tal, foi indicação, porque a pessoa que indicou confia muito em vocês, falou que se eu fizer para vocês, a gente, poxa, não vai ter muito problema.
que a gente tem a segurança de fazer uma coisa bacana, que vocês vão fazer um negócio legal, que a gente é muito preocupado com isso, muito preocupado com aquilo. Então a gente vê essa preocupação no cliente, né? Que é uma preocupação legítima, né? Principalmente dessas obras mais complexas, enfim. E que a gente fica muito feliz de ver que realmente as pessoas quando chegam para a gente, né? Chegam justamente por terem sido indicadas, né? Por conta de uma segurança. Pode ir lá que você não vai ter problema, você vai ser bem atendido. Uma coisa que a gente também sempre prezou muito e que ajudou a gente a construir também o nome que a gente tem hoje aí no mercado, né? Assim, é o nosso pós-venda, né, cara? Porque o pós-venda é uma coisa, você, corretor, você sabe muito bem disso. Se acontece o problema que toda obra Pode acontecer. Você está lá prontamente para E resolver. mesmo quando o problema não é de origem, não tem a ver Você com tá sempre gosto, ajudando, mas a né? gente ajuda da mesma forma, porque o cliente não tem muita condição de resolver aquilo, né, cara? Não conhece, não tem Conhece conhecimento. pessoas para resolver aquilo, conhecimento técnico para aquilo, a gente vai, manda engenheiro, manda carregar, arruma pessoa para resolver, quem para resolver o profissional e tal. Então, assim, isso é muito legal. O pós-venda que a gente tem é um pós-venda muito forte, a gente acompanha muito de perto esse pós-venda, né? Enfim, então isso ajudou muito a gente a consolidar o nome no mercado, as pessoas falarem bem, porque você não vai encontrar alguém no mercado falando que a gente vendeu e abandonou, depois nunca mais voltou, teve um problema e não resolveu. Isso é difícil, você não vai encontrar essa pessoa no mercado. Agora mesmo, a semana passada, nos telefonou um cliente nosso que virou nosso amigo. Ele comprou uma casa conosco há 15 anos atrás. Ele estava com um probleminha lá e tal. Pô, será que vocês podem nos ajudar? No dia seguinte, nós encaminhamos o nosso encarregado para lá e tal. Ela resolveu o problema dele, ficou mais satisfeito ainda, mais amigo ainda. Isso sempre quando eu pedi uma ajuda aqui, de coisa que não tinha nada a ver, vocês sempre me ajudaram. E o outro também quer ser um presente, cara. Presente, pode pegar. Nossa, o presente é Ele igual. vinha, cara, passava aqui, vou lá contigo. Até para me ajudar a concretizar uma venda num terreno que às vezes nem aconteceu a venda. Então, assim, Mas eu já fiz isso algumas vezes com o presente. Algumas vezes, negócio que era um negócio nosso, que não tinha nada a ver com o presente. Presente, vamos lá comigo, quero que você visse, tá um negócio para mim, se dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Cara, ele é solícito, Super assim, prestativo e prestativo. tinha que trazer ele aqui para um papo pessoal. Será que você Ele tem que estar aqui, cara, contigo. Eu acho que ali tem muita história também, cara. Tem. Muita história, muito projeto na Barra. Muito, Pô, cara. ele acho que foi o cara que mais fez projeto até hoje na Barra da Então, Tijuca. claro que ficou o projeto Bresis, que às vezes o projeto não era nem Bresis. Virou um estilo, né? Estilo presente. Não, o projeto dele, por ser tão conhecido, tão executado aqui na Barra, virou um estilo de arquitetura, né? A casa tem um estilo presente. Na Virou um estilo década de arquitetura. 90, ele era o arquiteto que mais tinha licenciamento na prefeitura. Todo mundo conhece o Bresis. E através disso, teve uma moça que bateu, não sei como descobriu, na casa dele, para pedir para perguntar se ele daria uma entrevista e tal, que ela estava fazendo uma matéria para um determinado, não me lembro se jornal ou revista, lembra disso? E assim foi feito, ele fez lá a entrevista, saiu, foi publicado. Tem história, o Jorge, Tem muita tem história ali, é um cara solícito assim demais. Amigo mesmo, também, sempre que a gente precisa Ele é um também. amigão mesmo. Consulta, mesma coisa que eu faço com vocês em relação à dúvida, mercado, vocês acham que é isso, não é? Às vezes estão com uma dúvida de legislação, ele é um cara que entende muito de legislação aqui nessa região, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito e tal. Ele fez escola também, missão de gente que trabalhou com ele, de estágio. Muita gente. Então, assim, qualquer dúvida de legislação, eu pego o telefone, presente, isso aqui pode fazer, pode dividir, dá para fazer isso, para fazer aquilo, qual é o limite de construção? Ele fala na hora, assim, também, um cara... Teve algum pedido assim inusitado que o cara pediu, algum cliente pediu para fazer, falou, não, isso aqui não dá para fazer, isso aqui vai dar problema. Já teve algum caso assim? De que, sei lá. Olha, Sobral, eu acho que o pedido mais inusitado que eu tive, ele foi tão inusitado que foi uma obra que não aconteceu. De tão inusitado que era o pedido do cliente. Que é uma pessoa até pública, conhecida, um lutador famoso, conhecido do UFC, de MMA, né? Que chegou para mim por indicação e tal. E ele morava numa casa no Rio Mar. E me pediu... Cara, ele chegou com um projeto, o arquiteto já fez um projeto para ele, que assim, a casa ali a gente sabe que pode fazer 2 pavimentos, com mais o uso do solo, o terceiro pavimento, que se você fizer telhado, você consegue um aproveitamento um pouco melhor, maior.
E se você fizer a laje, você tem que aproveitar 50% no máximo da área da laje e tudo mais. Isso a gente sabe que é o limite potencial construtivo ali. Ele me apresentou um projeto, cara, que tinha uns 5 andares a casa. Era um prédio. Não, E aí cara, ele falou, pô, eu queria te contratar para construir isso aqui, a arquiteta já fez esse projeto. Quando eu olhei aquilo, eu tomei um susto. Eu falei, não é possível, isso é um prédio aqui, não é uma casa. O cara queria transformar a casa num prédio. Ele chamava de casa, mas era um prédio, 5 pavimentos e tal. E aí de cara, eu vi que aquilo ali era algo que não era possível, mas eu falei pro cliente, aquele jeitinho, né, que a gente não tinha tanta intimidade, estava se conhecendo naquele momento e tal. E eu falei, olha, mas fica tranquilo que eu vou trazer uma pessoa aqui que é o que mais entende isso na Barra da Tijuca e vai poder conversar com você aqui. E aí, assim eu fiz, chamei o Jorge, falei assim, Jorge, tô com um negócio aqui que é assim tal, pô, vem aqui, por favor. consegue. E consegue você explicar direitinho pro cliente o que é, o que pode, o que não pode, tudo mais e tal. Porque eu acho que ele não tá acreditando muito no que eu tô falando, não, porque tá com um projeto aqui, cara, você vai ver, você vai tomar um susto. E aí o Jorge foi, viu, aí explicou pro cliente, ó, a pessoa que fez esse projeto fez um projeto bacana, mas que não é executável. Que Não tinha legislação. você não tem legislação que respalde esse tipo de construção aqui e tudo mais e tal. Aí explicou com calma, falou o que poderia fazer, o que não poderia. Aí o cliente acabou dando uma desanimada e resolveu não fazer. Desistiu. Mas eu acho que de inusitado foi esse, cara, que foi o cara que queria transformar uma casa num prédio de 5 andares, ali no meio de um condomínio já consolidado de casas, né? E alguma obra assim, que deu um trabalho, que deu algum imprevisto, que cara, nunca tinha acontecido e deu a correção, que e foi resolvido. Esse, Eu Imagina, imagino a bastante. segunda casa que você fez, Não. né, quando eu estava... olha, obra sempre tem muita, a gente tem várias histórias de Olha, obra, uma que é mais mas assim, cara, que você a obra que contava, mais me marcou em termos de dificuldade e de imprevistos foi uma obra bem complexa que a gente fez também de casa. E aí, ela não foi na Barra da Tijuca, foi no Leblon. Foi a obra do Jardim Pernambuco. A gente fez a casa para um casal de advogados que é amigo. E a gente foi contratado, foi uma prestação de serviço para construir a casa. Era um terreno que a primeira vez que eu fui visitar o terreno, eu fiquei na dúvida se seria possível construir a casa ali. Os são grandes lá, né? Os terrenos são grandes, mas é um terreno que ele era numa aclive, numa inclinação, Era um buraco. assim, Não era um terreno, era um buraco. uma famosa pirambeira, né? Sim. Uma inclinação muito acentuada. Eu fiquei com dúvida, realmente fiquei com muita dúvida. Eu falei, olha, eu não sei se dá para implantar o projeto que você está querendo aqui, não. E aí isso foi motivo para chamar uns arquitetos, empresas de geologia específicas, né? Enfim, para poder fazer um estudo aprimorado ali do terreno e conseguiu se implantar a casa, mas no final das contas nós tivemos que fazer 7 cortinas atirantadas no terreno. Foram muitos cortes, né? Corte aterro, para a gente poder fazer platores. Então no terreno a gente trabalhou todo em nível. A gente ficou 1 ano e meio. Fez um prédio, né? É um prédio, são 5 andares a casa. Ela é toda suspensa, descolada. Não fez a casa de 5 andares na Mas Barra, fizemos mas lá. fez no pé de Pernambuco, no Fizemos outro lá. lado, pô. Ela é uma casa nível, quando você chega no nível da rua que você chega, ela tem 3 andares para cima. Só que, como ela tem uma aclive muito grande e ela pega de frente para outra rua lá embaixo, que é a Timóteo da Costa, tiveram mais 2 andares para baixo. Então a casa ficou com 3 andares para cima e 2 pavimentos para baixo. Então no total 5. Toda escalonada, ou seja, a casa ela não é. Os pavimentos eles não se sobrepõem um no outro, eles são escalonados, eles vão andando para trás, então ficou igual uma escadinha a casa. Ficou muito bonito. Ficou muito Pô, bonito. Foi um bonito. projeto muito complexo, foram 4 anos de obra. Foi 1 ano e meio só fazendo a obra do terreno. Transformar o Transformando buraco em O terreno. aclive num terreno com 7 platores e 7 cortinas atirantadas. Investimento. Investimento muito O grande. Só casal nessa gostava terreno. muito da região e muito do terreno. Mas Eles queriam fazer a casa a qualquer custo ali. E aí pediram isso para o arquiteto. Falou, olha, e pra gente? Falou, ó, eu preciso que vocês viabilizem de alguma forma aqui. Engenharia, tudo tem solução. Questão de custo e tempo. Então a gente apresentou uma solução para ele que custava, tinha um custo e tinha um tempo. Ele falou, vamos embora, vamos fazer. Então a gente ficou 1 ano e meio trabalhando só no terreno, cortando o terreno, porque a gente não conseguia entrar com máquina no terreno. Tamanho, o grau de inclinação do qual o terreno. tamanho desse terreno? Não era muito O grande. terreno tinha uns 1.200 metros, não é tão grande. Não é tão grande. Mas ele tinha uma inclinação muito acentuada, então essa era a Ele dificuldade. era em declive. Exatamente, era em declive. Era um declive muito acentuado.
Então você tinha uma rua aqui embaixo, que era de Montes da Costa, e uma rua em cima. E um declive absurdo. Um declive muito grande. Né? Então, a gente teve que cortar esse terreno manualmente, e fazendo as cortinas atirantadas para poder dando segurança ao terreno, né? Criando os platôs, para você poder depois construir a casa. Então a gente ficou 1 ano e meio trabalhando só no terreno, depois mais, não chegou a ser 4 anos, foram 3 anos e meio de obra. Depois mais 2 anos construindo e edificando a casa. Foi uma fundação muito complicada, muito complicada. Foram tubulões muito profundos e no meio do caminho encontrava rocha, pedaço de rocha no solo. Os vizinhos não devem ter gostado muito dessa obra ali no entorno, não, né? Mudou a vizinhança toda. A sorte que a gente, graças a Deus, trabalha muito certinho, todo documentado. Denúncias assim, eram diárias, a gente tinha denúncia todos os dias na obra. Então batia fiscalização de tudo que é tipo que você possa imaginar. A gente tinha documentação para tudo. E o casal de advogado também, eles deviam estar bem preparados para tudo Não, isso. assim, a gente teve uma assessoria ali muito boa, de um arquiteto muito experiente, para licenciar toda a obra. Então a gente licenciou tudo conforme a necessidade realmente da obra, e que eram muitas licenças, muito mais licenças do que usualmente a gente tira para construir aqui nos condomínios. Pô, na uma Barra experiência do muito Tijuca. boa essa Foi construção. uma experiência muito legal, foi muito bacana, e a casa ficou fantástica, super moderna, o casal adora, tiveram propostas na casa depois para vender. Tem foto dessa casa aí? Não. Temos fotos, Eu aqui quero acho que no ver. telefone, mas depois eu te mostro. Tem sim, temos registro da casa, uma casa super diferente, a parte de... Eu me parte lembro, de sabe, lazer, construindo lá, mas eu não tinha noção de que era essa obra tão complexa. Né? Cara, foi Demais, complexo uma, demais. uma obra, assim, muito... Eu lembro que a obra era uma obra tão diferente para residência, né? Assim, ela tinha uma infraestrutura pesada de toda a parte de tecnologia. Já naquela época, isso tem muitos anos. Essa casa deve ter uns 15 anos também que a gente construiu. Por aí, 12, 13 anos. E já naquela época, a casa ela tinha muita infraestrutura de tecnologia, rede, computadores, câmeras, segurança, automação. Então era uma instalação pesadíssima, assim, era uma coisa impressionante. Parecia um prédio comercial em termos de infraestrutura de instalação, mas numa residência. E a obra chegou a ficar comentada na época, assim, no condomínio, né, tal. E foi engraçado que uma imobiliária aqui da Barra da Tijuca, na época também muito atuante, não sei se você conhecia com certeza a Habitat, né, que era do Léo e do Eric e tal. Certeza, meu. Eles me ligaram, gente finíssimas também, amigos, me ligaram e falaram: Felipe, tô sabendo que vocês estão construindo uma casa super diferente na Zona Sul, no Leblon. Sei que a casa não está para venda, mas posso fazer uma visita com a minha equipe lá, só para eles poderem entender o que é uma obra Bem feito. dessa magnitude, uma mansão dessa e tudo mais e tal. Eu falei: claro, cara, fica à vontade. Então, recebi a equipe deles lá na obra, fiz um dia de visita com eles lá na obra, e eles saíram de lá super impressionados, assim, porque era realmente uma casa muito diferente, muito bacana. O pavimento de cima é uma piscina, então a piscina é uma piscina suspensa no último pavimento, que ela tem uma vista privilegiada, né? Não, isso é Uma maravilhoso. casa muito bacana, assim, foi uma experiência incrível para a gente ter feito essa casa lá, e um grau de dificuldade de engenharia muito grande, muito grande. Ali foi uma obra, sem sombra de dúvidas, foi a maior obra, a maior dificuldade técnica em obra que a gente fez até hoje em termos de construção. Tem uma equipe ali bem de todo Uma equipe de primeira, tudo. tudo, engenheiro, parte técnica, desde as empresas terceiras que trabalharam com a gente, fundação. Ali a gente chamou uma empresa especializada só em fundação. Só tinha uma empresa no Rio de Janeiro que fazia o tipo de fundação que a gente trabalhou, que eram tubulões profundos ali, e com perfuração de rocha em profundidade, porque a gente encontrava rocha no meio do caminho. Você tinha que furar um tubulão com 15, 20 metros, e lá em 10, 12 metros de profundidade você achava um pedaço de rocha gigante. Aí você tinha que romper a rocha para poder chegar na rocha sã, onde você apoiava a estrutura. Então, assim, foi uma obra muito bacana de se fazer ali. Muito legal. Encarregado residente lá, aqueles carregadores da antiga que conhecia tudo. O João, né? Encarregado, engenheiro residente, técnico de segurança, a obra tinha que... Nossa, foi A gente tinha uma preocupação muito grande ali, porque a vizinhança ali é uma vizinhança complicada. Gente
muita influência, né? Tinha desembargador, juiz, tinha um vizinho ali. Então, assim, é naquela famosa obra que você tem que andar no trilho, 100% no E trilho. obra não tem, vai fazer barulho, vai fazer Vai sujeira, incomodar. vai fazer Poeira, barulho, sujeira, ruídos. E a gente tinha denúncia de tudo que é tipo e, graças a Deus, passamos por todas ali sem nenhum problema maior, por conta da documentação toda certinha, a obra toda direitinha, dentro das normas técnicas de segurança, respeitando todas as normas. Foi muito legal, uma experiência assim bem diferente de construção. E tem, o que tu tá achando no mercado, o que daqui para frente, tendência de construção, tecnologia na construção, acho que veio muita coisa aí para somar também, né, pra evoluir. Assim, E a tendência de mercado, né? a tendência de tecnologia. Em termos de mercado, momento de mercado, é que a gente estava falando de fotografia. Se a gente tirar uma foto hoje, não estamos num bom momento, no melhor momento. Né? Um momento meio ano de eleição, juros muito altos. São fatores que atrapalham muito a gente, né, o mercado imobiliário. Então, em termos de fotografia, de momento de mercado, realmente não estamos no melhor momento. Uma tendência assim, de construção, Tendência de construção, eu acho que a construção hoje já tem muita novidade, né, em termos de tecnologia. Você vai construções na Europa, nos Estados Unidos, né, a gente tem bastante coisa em termos de tecnologia. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem uma construção muito, a residencial pelo menos, né? Sim. Comercial a gente já vê um pouco diferente, mas prédios comerciais. Mas a construção residencial, que é o nosso segmento, em específico de casas, ela ainda é uma construção de uma metodologia ainda um quanto arcaica, vamos dizer assim. Tijolo, né? Tijolão, Sim, estrutura de né? concreto armado, você já tem a estrutura em estrutura metálica hoje também já é bastante utilizada, mas como estrutura em si, muito tijolão ainda, que quebra de obra, de A extensão. estrutura metálica ela é mais rápida, mas gasta-se mais, né, também fazer uma obra. Hoje você já, assim, em comparação a período mais para trás, assim, você tinha uma diferença maior de preço. Hoje já é uma diferença não tão grande, né? Mas ainda é uma obra um pouco mais cara do que a obra de estrutura convencional, que é a obra de concreto armado. Mas você tem, quando você bota na conta ali, prazo, né? O tempo de execução que você ganha e tudo mais, dependendo do seu objetivo, pode fazer algum sentido, né? Você tem a estrutura metálica que ela é utilizada como concepção de arquitetura, aí é uma decisão puramente arquitetônica. Sim. Você utiliza a estrutura metálica como arquitetura de fachada, uma estrutura metálica aparente, com vidro, com pedra e tal. Então, hoje tem muitos projetos, muitos arquitetos que trabalham. O Duda Porto, por exemplo, é um que a gente Ele gosta muito de. A gente acabou de fazer uma casa ali do Duda Porto, né, aqui no Santa Mônica Jardins e tal. A casa que nós apresentamos. Isso. Inclusive, ó, assistam lá, ó, já está no YouTube. Não, a que nós apresentamos é a da Aurora Grey. Corrigindo. Mais convencional, A que a gente fez do Porto é uma outra que vocês também estão vendendo, ela está à venda. Tá A gente vendo? construiu para um cliente, um investidor, e ele está vendendo a casa. Vocês estão com ela aqui também trabalhando. E aí ela já tem aquela estrutura metálica aparente, aquela viga metálica e tal, como arquitetura da casa, né? O Duda se utiliza muito disso, a gente também faz bastante projeto do Duda. Então, por exemplo, no caso do projeto do Duda, ela faz todo sentido, porque é uma questão de concepção de arquitetura, né? Não é só uma questão de decisão de tempo de obra, de execução. E você tem a estrutura metálica que ela é utilizada, às vezes, só por questão de prazo, para ter uma obra mais rápida, mais limpa, mas depois você não, quando a casa você termina, você não consegue identificar a estrutura metálica porque ela é revestida. Você não consegue identificar se aquela estrutura é de concreto ou se ela é metálica. Nesse caso, é puramente uma questão de tempo, retorno, você querer dar mais velocidade na obra e tal. Mas o concreto armado ele ainda é o mais utilizado. Se você rodar aqui os condomínios de casa e tal, no mundo. você vai ver que ainda é o mais... Eu não digo no mundo porque os Estados Unidos, por exemplo, você tem uma construção muito diferente da nossa. Eles constroem muito com madeira. É outra concepção de construção. Mas, né, de casas também, de prédio e tal. Mas, assim, em específico aqui no nosso mercado e tal, eu não tenho dúvida que ainda é a maior
a construção com concreto armado ainda é a mais utilizada aqui nesse mercado de casas, de alto padrão, que você tem os voos maiores e tudo mais. Mas a gente já tem bastante tecnologia, assim, que eu acho que aos pouquinhos elas vão chegando, vão sendo, né, cada vez mais utilizadas, os custos vão reduzindo, né, vai barateando e aí elas vão, de alguma forma, tomando conta do mercado. Então eu acho que a gente tem tendências aí para frente, né, a gente analisar o mercado para frente, ainda mais agora com a questão da inteligência artificial, né, eu acho que isso vai dar um avanço muito Isso grande. tem ajudado muito. Tem feito os anúncios de terreno, botando uma casa, né, como pode ficar, ou uma casa antiga com retrofit, que falar nisso, retrofit também você faz, né? Vocês fazem. Também Já um fazemos. cliente querendo fazer o retrofit, Também trabalhamos isso com ajuda. retrofit. Bota ali, já tem uma ideia. É incrível, né, final, cara? você Assim, tá vendo, a né? inteligência artificial, eu acho que ela vai te acelerar muito esse processo de tendências, de inovação, de tecnologia na construção civil, que é um mercado bastante conservador. O Sim. nosso mercado de construção civil, ele é um mercado muito conservador, mas a tecnologia está chegando. E ajuda o cliente a visualizar, porque pô, eu sou da Sim. época lá atrás que era só aquela planta lá, né, que eu trabalhei na Encol, aquela planta baixa ali, isso não tinha Dificuldade de mostrar para o cliente o que é Eu aquilo. expliquei que o espaço, É. hoje você pega, Joga pega um o teu 3D, faz projeto um da, vídeo. da tua casa aqui de Santa Mônica Jardins, que entregou agora, né? Ficou pronta há pouco tempo. É. Você via ela todinha no 3D, fica pronta, tá Você igualzinho. entra na casa, passeia, vai para um lado, vai para fora. E agora tá saindo do forno aí, San Diego, né? San Diego, estamos E vendo vai, já tava, a gente estava até vendo ali já está no projeto, 3D, com 3D. vídeo também. Então, o cliente, Tal. quando vai comprar na planta, ele tem noção do que É. faz, como vai ficar o. É, Aí exatamente. você muda ali, nossa. Você tem hoje, por exemplo, as impressoras 3D, né, que já fazem Uhum. casas, né, cara? Então, assim, isso ainda está evoluindo. Eu acho que vai ser uma evolução rápida. Você hoje tem limitações nessas casas de tamanho, né? Você não consegue, né, fazer uma casa muito grande, muitos pavimentos na impressora 3D. Você tem casas menores, essas casas que são mais linhas de produção, né, e tudo mais. Mas eu não tenho dúvida que, não sei daqui a quanto tempo, mas que em algum momento essa tecnologia vai chegar para as grandes construções também. E isso vai ser uma coisa revolucionária, porque o tempo de execução, enfim, de emprego de mão de obra, né, que Tá vai mudar mudando muita tudo coisa, né, em todas as áreas, né? em todas as áreas. Eu mesmo falo, eu não vou comprar um carro chinês, então não vou comprar, não vou comprar um carro 100% elétrico. Comprei carro chinês híbrido, comprei carro chinês 100% elétrico, tô aí, vai caralho. E satisfeito. E tô botando placa solar na cobertura, carregador na elétrica, caraca, então assim. Então assim, hoje, por exemplo, assim, você fala assim, né, de inovação e tal, hoje a gente vê muito nas casas, né, e isso foi mudando muito ao longo do tempo, né, assim, quando a gente começou, a gente não preparava a casa para grandes intervenções de tecnologia e tudo mais. Hoje em dia, você faz um projeto para venda, você tem que pensar na parte toda de automação, né, de integração da casa, de inteligência da casa, Captação de de água. energia, de captação de água, de geração de energia solar, de aquecimento por energia solar. E se você não pensar nisso, aí você fica com um produto defasado. Então hoje, quando a gente pensa num produto, numa casa, a gente já tem que pensar nisso tudo, né? Isso foram coisas que foram sendo colocadas Quando que a gente imaginava, teu pai começou que ia ter placa solar para aquecimento solar, depois fornecimento de energia solar, fazer casa para botar carregador elétrico, Não se cara. imaginava. Hoje, por Casa exemplo, toda informatizada. você não faz uma casa sem ter uma previsão de uma tomada para carregar um carro elétrico. Você tem que ter essa previsão para o seu projeto. Porque não é mais tendência, né? Já é uma É realidade. muito rápido. Se parar de pensar. Eu sou da época do fax, cara. Quando eu vi o fax, que surgiu o fax, eu falei, cara, como é que o cara bota um papel lá e o papel sai aqui do outro lado? Cara, que maluquice é essa? Muito rápido. Então, assim, Computador, quando eu vi, eu falei, cara, como é que eu vou mexer o computador? Eu achava que eu não ia conseguir. Tá aí, ó, o computador tá aí. Tá como um raio, né? acho que o mercado ele vai evoluindo, as tecnologias vão chegando, né? A gente precisa se adequando, precisa ir enxergando isso e colocando isso, acoplando isso nos projetos e tal, porque realmente isso faz diferença, né? Faz bastante diferença. É isso, foi muito bom aqui, esse papo. Se deixar ia fluir muito. Prazer. Pra mim é um prazer e uma honra, né? Estar com
uma escola aqui. Obrigado. O Pimentel pai e Pimentel filho. Pô, Obrigado, a gente agradece também. Obrigado pela exemplo de confiança. disposição de família, cara, de tudo. Obrigado. Né? Para mim é uma honra muito grande estar com Então, vocês. nós também estamos aqui É muito bom mesmo. batendo esse papo com você, essa voz de amigo mesmo, feito de longa e longa história, longa data. Amigo de negócios e amigo de vida. Amigo pessoal. Então, assim, muito, muito bom. Foi um prazer enorme estar aqui com você, bater esse papo. Se deixasse, a gente ia aqui até amanhã Pô, se conversando. bota o Brezisca aqui, então. Aí, no meio, gente, é uma semana de papo aqui. É isso, vai ter que mais um episódio. Mais um episódio. Mas você tem que convidar ele aqui. Eu vou convidar, Ele vou é chamar. uma figura muito bacana de você também fazer um bate-papo com ele aqui. Eu vou falar com ele. Ele falou, ó, cara, você tem que ir lá pro Sobral, Pô, vamos botar essa pilha nele, porque é um papo muito bacana também que você vai ter aqui com ele. Tem muita história. muita história, meu. Muita Isso é história. muito bom. Isso aí. Muito bom mesmo. Muito obrigado. Prazer, Obrigado. amigo. Sempre muito bom estar com vocês aí.